Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa noite. O reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professor Jair Soares Madureira, abre as portas do Centro Universitário de Dourados para outorgar, em sessão solene do Conselho Universitário, a Comenda do Mérito Universitário ao senhor Celso Miller do Amaral. Para compor a mesa oficial desta sessão solene, convidamos Excelentíssimo senhor professor Jair Soares Madureira, magnífico reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo senhor professor Hércules Maimone, digníssimo vice-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo senhor Dr. Luiz Antônio Álvares Gonçalves, digníssimo prefeito municipal de Dourados. Excelentíssimo senhor General Arnaldo Serafim, digníssimo comandante da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Reverendíssimo Dom Teodardo Leitz, bispo diocesano de Dourados. Excelentíssimo senhor Anis Faker, digníssimo deputado estadual de Mato Grosso do Sul. Ilustríssima senhora professora Marisa Serrano Verzelli, muito digna delegada do Ministério da Educação em Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo senhor capitão Paulo César Gomes Navega, digníssimo comandante da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar. Excelentíssimo senhor primeiro-tenente da Polícia Militar, Carlos José Roledo, digníssimo comandante do Corpo de Bombeiros de Dourados. Ilustríssimo senhor professor Félix Garcia Torrente, muito digno agente regional de educação de Dourados, representando o digníssimo secretário de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul. Ilustríssima senhora professora Suzana Maria Gerhot, muito digna representante do diretor da Sociedade Civil da Grande Dourados. Ilustríssimo senhor professor doutor José Ivan de Albuquerque Aguiar, muito digno professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e autor da proposta de concessão da Comenda do Mérito ao senhor Celso Miller do Amaral. Ilustríssimo senhor professor Ivan Araújo Brandão, muito digno diretor do Seminário de Teologia Batista Ana Wollermann.
Passo a palavra ao excelentíssimo senhor professor Jair Soares Madureira, magnífico reitor e presidente do Conselho Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para a presidência e abertura desta sessão solene. É com satisfação que convidamos os professores Maria Eugênia Carvalho Amaral e Antônio Dias Robanha para conduzirem o homenageado ao lugar de honra que lhe cabe nessa cerimônia. Convidamos os presentes para recebermos de pé com os nossos aplausos o homenageado. Convido a todos para, de pé, cantarmos o hino nacional.
Neste momento, declaramos aberta essa sessão solene do Conselho Universitário da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Solicitamos ao secretário de órgãos colegiados, senhor Gustavo José Remião Maciel, para proceder à leitura do processo que aprovou a indicação do nome do senhor Celso Miller do Amaral para receber a comenda do mérito universitário. Proposta de concessão da comenda do mérito universitário. Senhor Presidente do Conselho Universitário, senhores conselheiros, tivemos oportunidade, na ocasião em que o Núcleo Experimental de Ciências Agrárias era inaugurado no campus de Dourados, de conhecer todo um trabalho desenvolvido naquele município. Sentimos-nos na obrigação de deixar indelevelmente marcada a antivisão, o idealismo e a predestinação de alguns homens que vivenciam o problema da terra, da agricultura e da comunidade onde vivem. Acho que esta instituição tem um dever muito grande para com o professor Celso Miller do Amaral, pela sua batalha tenaz e incansável na implantação do curso de agronomia em Dourados. Desta maneira, ciente da luta desenvolvida por esta família nos últimos 20 anos, inclusive de seu pai, senhor Vladimiro Miller do Amaral, que já em 1969 dispunha de parte do seu patrimônio visando aos fins colimados. Nada mais justo, senhor presidente e senhores conselheiros, que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul conceda a comenda do mérito universitário ao professor Celso Miller do Amaral, de acordo com o item 1º do artigo 22 do Regimento Interno do Conselho Universitário, consubstanciado com o item 4º do artigo 69 do mesmo regimento, combinado com o item 14 do artigo 8º e o artigo 141 do Regimento Geral da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, 21 de dezembro de 1982. Professor José Ivan Albuquerque Aguiar, diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Esta proposição vai assinada pelos conselheiros na época: professor Eliezer José Marques, diretor do Centro de Ciências Humanas e Sociais; professor Antônio Luiz de la Chiave, diretor do Centro Universitário de Aquidauana; Alfredo Barbosa de Souza Filho, pró-reitor de Administração; professor Germano Molinari Filho, diretor do Centro Universitário de Três Lagoas; professor Kiyoshi Hashi, diretor do Centro Universitário de Dourados; professor Arnaldo Alves Paniago, representante docente do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; professor Cláudio de Almeida Conceição, diretor do Centro Universitário de Corumbá; professor Edgar Zardo, reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; professor Jair Soares Madureira, vice-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Resolução do Conselho Universitário, número 16, de 1982. O Conselho Universitário da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em sua reunião realizada no dia 21 de dezembro de 1982, de acordo com o item 1º do artigo 22 do Regimento Interno do Conselho, embasado no item 4º do artigo 69 do mesmo regimento, combinado com o item
14 do artigo 8º e o artigo 141 do Regimento da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, resolve, artigo 1º, conceder a comenda do mérito universitário ao professor Celso Miller do Amaral pelos bons serviços prestados à instituição. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 23 de dezembro de 1982. Edgar Zardo, presidente. Convido os presentes para permanecerem de pé durante o ato de outorga da comenda do mérito universitário ao professor Celso Miller do Amaral. Fique de frente, por favor. Eu, Jair Soares Madureira, na qualidade de reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e no uso das atribuições que me conferem os cânones das leis, concedo-lhe, senhor Celso Miller do Amaral, a comenda do mérito universitário pelos bons serviços prestados a essa instituição. Com a palavra, o ilustríssimo senhor professor Dr. José Ivan Albuquerque Aguiar, o autor da proposta que confere a comenda do mérito universitário ao senhor Celso Miller do Amaral. Excelentíssimo senhor professor Jair Soares Madureira, magnífico reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo senhor professor Hércules Maimone, digníssimo vice-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo senhor Dr. Luiz Antônio Álvares Gonçalves, digníssimo prefeito municipal de Dourados. Excelentíssimo senhor general Arnaldo Serafim, digníssimo comandante da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Reverendíssimo Dom Teodardo Leitz, bispo diocesano de Dourados. Excelentíssimo senhor Anis Faker, digníssimo deputado estadual. Excelentíssima senhora professora Marisa Serrano Ferzelli, muito digna delegada do Ministério da Educação em Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo senhor capitão Paulo César Gomes Navega, digníssimo comandante da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar.
Excelentíssimo senhor primeiro-tenente da Polícia Militar, Carlos José Roledo, digníssimo comandante do Corpo de Bombeiros de Dourados. Excelentíssimo senhor professor Félix Garcia Torrente, muito digno agente regional de educação de Dourados, representando o digníssimo secretário de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul. Excelentíssima senhora professora Suzana Maria Cherrou, digníssima representante do diretor da Sociedade Civil da Grande Dourados. Excelentíssimos senhores membros do Conselho Universitário, colegas docentes do campus de Dourados, autoridades presentes, população de Dourados, meus senhores, minhas senhoras. Professor Celso Miller do Amaral. Tomado de muita surpresa ao ter que proferir algumas palavras nessa solenidade, me sinto inteiramente à vontade em dirigir-me ao senhor e à sua família, a quem vim conhecer posteriormente a concessão da referida comenda. Muitas das nossas palavras estão evidentemente expressas no documento que argumentamos a concessão da referida comenda. Mas alguns aspectos devam ser abordados no que diz respeito à sua luta pessoal e de sua família para a implantação do curso de agronomia nessa cidade. O seu comportamento, professor Celso Miller, é o comportamento de um autêntico professor, de um autêntico intelectual. Aquele intelectual que em determinado instante, sentindo as condições adversas do meio, procura romper com toda essa diversidade e se coloca em campo, em luta, em função de uma ideia. O seu gesto, professor Celso Miller do Amaral, lembra Brecht, quando dizia que o que importa da ciência, a única coisa que importa é a ciência estar voltada para minorar o sofrimento humano. São duas citações que pelo menos me tranquilizam e me deixam seguro de que o senhor realmente é um merecedor dessa comenda. Nessa oportunidade, eu não poderia deixar de passar sem me referir à sua esposa, Dona Neuza, a quem vim conhecer posteriormente e da qual me tornei um grande admirador pela tenacidade, pela vivacidade e pela vibração que ela tem com todos os problemas de Dourados. Sendo assim, professor Celso Miller, ficam como nossas palavras, aquelas palavras de reconhecimento de toda a comunidade universitária e, especificamente, do povo, da população dessa cidade, reconhecendo o valor da sua obra, dos seus feitos, e sabendo que a história, de toda maneira, deixará esses feitos indelevelmente marcados. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor, professor Jair Soares Madureira, magnífico reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para saudar, em nome de toda a comunidade universitária, o homenageado.
Muito dignas autoridades que compõem essa mesa diretiva, senhores membros do Conselho Universitário, minhas senhoras, meus senhores, meu caro professor Celso Miller do Amaral. Estamos aqui reunidos, plenos de júbilo e contentamento, para, pela primeira vez na história dessa instituição, reverenciar, homenagear, com a comenda do mérito universitário, a um cidadão dessa terra, o professor Celso Miller do Amaral. Acolhendo proposta encaminhada, através do Centro de Ciências Biológicas de Saúde, na pessoa do seu então diretor, professor José Ivan Albuquerque Aguiar, e reconhecendo não só os relevantes serviços prestados a essa instituição, mas sobretudo as qualidades do homem público que foi, como vereador e como deputado estadual, como batalhador das causas e do bem comum da sociedade. Resolveu o Conselho Universitário da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul outorgar a Vossa Senhoria, professor Celso Miller do Amaral, a comenda que ora temos a satisfação e a honra de entregar. Senhores, foi o professor Celso Miller do Amaral quem primeiro despertou na comunidade de Dourados, em 1964, o movimento para a criação do curso de agronomia. Continuou essa luta quando do exercício do mandato de deputado estadual, no período de 1967 a 1970, quando apresentou no Legislativo Estadual projeto que resultou no Decreto 1184/67, que determinava ao Poder Executivo do Estado a criação da Faculdade de Agronomia em Dourados. Foi também o autor da emenda constitucional que cria a Universidade Estadual de Mato Grosso, hoje a nossa Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e a emenda ao artigo 8º da mensagem 37/69, que cria definitivamente, através da Lei 2.972/70, o curso de agronomia em Dourados, integrante dessa instituição de ensino superior. Como se não bastasse a sua contínua atuação no Legislativo Estadual e Municipal, visando a implantação do ensino superior em Dourados, desenvolve esforços e iniciativas, objetivando a sua viabilização. Assim, consegue de seu pai a doação da área que hoje abriga esse centro universitário. E em 1978, vendo sua aspiração maior concretizada, qual seja a criação do curso de agronomia, doa a essa universidade a área que hoje abriga o Núcleo Experimental de Ciências Agrárias. Desejamos aqui homenagear o professor Celso Miller do Amaral, não só pelos benefícios efetuados a essa instituição, mas sobretudo reverenciá-lo e homenageá-lo como batalhador das causas maiores em benefício da comunidade de Dourados e do Estado. Todos que aqui estão para homenagear-vos, professor Celso Miller do Amaral, muito devem à vossa pessoa, vosso espírito idealizador, vossa crença no futuro promissor de Dourados e de nosso Estado, a constância na busca de um ideal em prol do benefício da coletividade e o vosso desprendimento colocam-o na situação de exemplo para a nossa sociedade. Permita-me, pois, professor Celso, em nome da comunidade universitária, dessa instituição que temos a honra de dirigir, render de público as nossas homenagens, o nosso reconhecimento, ao passar às mãos de Vossa Senhoria essa merecida comenda do mérito universitário. Obrigado.
Tenho a honra de convidar o professor Celso Miller do Amaral para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor professor Jair Soares Madureira, magnífico reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, demais autoridades componentes da mesa, senhores do egrégio Conselho Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso, senhores professores, minhas senhoras, meus senhores. Vossas Excelências devem aquilatar o quão alto é o grau de emoção do qual estou hoje possuído. Esta homenagem que eu recebo com profunda gratidão e que considero muito superior aos meus merecimentos, eu quero tributá-la, antes de tudo, a Deus Nosso Senhor e a minha Mãe Maria Santíssima, que sempre me ajudaram e a quem sempre recorri nas horas difíceis da vida. Senhores conselheiros, senhores membros da mesa, minhas senhoras, meus senhores. É um fato paradoxal uma universidade conceder um título tão honroso, tão elevado, a um humilde professor de roça sem qualificação como sou eu. Por isso, olhando para o passado, vendo as circunstâncias em que eu pude prestar algum serviço à comunidade, eu me sinto no dever moral de afirmar que ninguém realiza qualquer obra, por menor que ela seja, se não tiver apoio dos elementos da sua comunidade, se não tiver apoio da sua família, se não tiver a força e a graça de Deus. E isso tudo, prazerosamente, eu consegui. Quem conheceu Dourados nas décadas de 50 a 60, poderia avaliar como era difícil o ensino aqui. Na década de 50, Dourados não possuía um ginásio. Os únicos eram de Campo Grande. E somente aqueles privilegiados que tinham recurso é que podiam estudar. Os demais, talvez mais brilhantes, mais inteligentes, tinham que ficar carpindo a dura sorte dos que não têm oportunidade. Nessa ocasião, unindo-me a alguns amigos, nós fomos a Campo Grande procurar o Colégio Dom Bosco para trazer um ginásio para cá. Veio o padre Bruno Mariano, conhecido inclusive do professor Hércules Maimone, e achou que aqui não tinha condições. Aí organizou-se outro grupo e fomos então ao Dr. Luiz Alexandre de Oliveira para trazer o ginásio Oswaldo Cruz para cá, ou uma filial do mesmo. Dr. Luiz Alexandre de Oliveira, homem de visão, veio aqui, achou que Dourados tinha futuro e nos autorizou a organizar o pessoal, o corpo docente, para iniciar esse ginásio. A mim tocou o cargo de professor de latim e português. E o diretor era o Dr. João Beltrán. Acontece que quando foi realizado o exame de madureza, o mesmo não compareceu por motivo de doença. Então,
os demais professores escolheram a minha pessoa para ser diretor. Eu nunca na minha vida tinha sido professor de ginásio, quanto mais diretor. Mas lancei-me à obra e fiquei 2 anos aí. Consegui, tive a felicidade, o prefeito Dr. Nelson de Araújo, da ex-UDN, e o governador Dr. Fernando também, do mesmo partido, conseguimos o grupo escolar Joaquim Murtinho para ceder aquelas salas para o ginásio Oswaldo Cruz funcionar ali. Funcionou o 1º ano, o 2º ano, e no fim do 2º ano, para os senhores verem os fatos como eram engraçados até em Dourados. Chega justamente durante a prova de latim, que eu tinha que fiscalizar muito bem, chega o delegado de polícia, que exercia a função quase paralela e quase equivalente de inspetor escolar. Delegado de polícia com 2 revólveres, inspetor escolar. E disse para mim que era a última prova que estavam fazendo, porque o Estado não cederia mais aquele colégio. Falando com bons modos e depois usando a linguagem da violência, o resultado foi que eu acabei sendo processado e tive que tirar o homem a pontapé da sala de lá porque estava ébrio. É um fato engraçado, mas é para os senhores aquilatarem como era o ensino, uma espécie de briga de foice. E nesse interim veio o doutor Luiz Alexandre e entregou o ginásio então para as competentes mãos do professor José Pereira Lins, que está até hoje. Daí então parti para um ginásio estadual, porque julgava os alunos aqui não podiam, na sua grande maioria, pagar um colégio particular, eram pobres. Então o doutor Fernando Corrêa da Costa, governador do estado, resolveu construir um ginásio. Queria que a prefeitura doasse o terreno. Então a prefeitura desapropriou um terreno meu, onde está o ginásio Presidente Vargas. Só que se esqueceu de me pagar. E eu também me esqueci de escriturar o estado, de maneira que a situação aí está. Então, para organizar o ginásio do estado, naquele tempo, as características e as condições sine qua non para alguém ser nomeado professor, primeiro era ser companheiro político. O saber vinha depois. Se era companheiro, tudo bem, estava nomeado. Para se manter a estabilidade do professor, estava condicionada ao alto ou baixo grau de intrigas junto ao diretório político. Bastava cair em desagrado do presidente do diretório, então era admitido. Competência, isso era só menos. E assim, para os senhores saberem como é que foi organizado este ginásio, o então governador Ponce de Arruda, eu da UDN, ele do PSD, me chamou para organizar o ginásio do estado. Aí eu disse, eu sou da UDN, Vossa Excelência do PSD, o diretório aí não vai aceitar isso. Se não, já aceitaram. Muito bem. Então eu quero uma carta por escrito do diretório assinado por todos. E quero carta branca para escolher os professores. Porque o dia que a política entrar pela porta da frente, eu saio pelas portas do fundo. Porque não aceito política no ensino, isso é uma barbaridade. E recebi esta carta, infelizmente perdi, mas recebi. Então, o primeiro corpo docente do ginásio Presidente Vargas, o juiz de direito, professor de matemática, o padre Frei Teodardo está aqui, professor de latim e religião. Às vezes misturava uma coisa com a outra, a verdade é que em latim ele não reprovava era ninguém. O professor de português era o promotor. Eu era professor de francês e de desenho. E a minha senhora, professora de trabalhos manuais e economia doméstica. E assim fomos levando o barco até que vieram as eleições. Chegaram as eleições, porém aconteceu um fato curioso. Antes das eleições, estavam construindo o prédio do ginásio ali.
E veio um vendaval, e aquela construção não era das mais fortes, e derrubou uma parte. E nós fizemos relatórios e pedimos vistoria, e o consultor arrumando aquilo de qualquer jeito, com rachadura nas paredes, cobrindo aquilo, uma coisa bárbara. Então, terminado o ano, eu chamei os estudantes, os rapazes da 4ª série. Olha, se vocês deixarem uma pedra desse futuro mausoléu aí, eu não serei mais diretor de vocês. Não precisou dizer mais uma palavra. Quebraram tudo, arrasaram com aquele ginásio, e o resultado foi que o professor Celso foi tido como demolidor de obras estaduais, e o PSD, que não me via com bons olhos, a primeira coisa que fez foi me demitir. E assim eu fui para a rua com todo o sonho do científico que eu queria trazer para Dourados. E na hora da nomeação eu tinha conseguido com o bispo professores formados em filosofia, gente gabaritada. Foram todos demitidos e substituídos pela prata da casa, desde que pertencessem ao glorioso PSD. Bom, acontecendo isso, vieram as eleições, e o seu Antônio de Moraes me convidou para ser vice-prefeito dele. Eu disse, está bem, eu aceito, desde que você me ajude a trazer o curso científico para Dourados. E ele então disse, pode contar comigo. Como o Moraes era um homem de palavra, eu me dirigi à Unesco, e cheguei lá, procurei me receber um sírio, um senhor Carim Abrão. E eu disse, ele perguntou o que eu queria. Se eu quero um laboratório de Química, Física e Biologia para um curso científico do Mato Grosso, que nós vamos instalar em Dourados. Ele foi e perguntou para mim, o senhor é proprietário do curso? Não. O senhor é professor? Não. O senhor é diretor? Não. Então o que é que o senhor é? Eu acho que eu sou um louco, falei para ele. Mas tenho a palavra de um político e acho que vamos fazer isso porque a comunidade exige. Ele pensou e disse, de loucos desses é que nós precisamos. E chamou o secretário e mandou que eu escolhesse. Eu, com a carta branca do diretor da Unesco, escolhi o que havia de melhor. E consegui para Dourados o melhor e mais completo laboratório de Química, Física, Biologia, Ciências Naturais que Dourados, que Mato Grosso podia possuir. Não eram nada mais, nada menos do que 38 caixões repletos de material. E assim surgiu o curso científico. Depois, quando estava inaugurado, com toda a pompa, veio aquele espírito solerte e sorrateiro querendo destruir. E o inspetor, Dr. Amélio Bahia, se negou a oficializar o curso. Não tínhamos mais condição, mas a providência sempre anda junto. E o resultado foi que o presidente da República, o senhor Jango Goulart, veio visitar Dourados para ver as obras da colônia. Dona Fife Bussuan, encabeçando um abaixo assinado das mães, entregaram com um buquê de flores ao Dr. Jango Goulart, pedindo providências para que esse curso não fechasse, não encerrasse. E nós tivemos a glória de ter o curso científico do Colégio Presidente Vargas, um dos únicos do Brasil, ser oficializado por ato direto do Presidente da República. Então, foram essas as coisas que nós pudemos participar, meia burlescas até, mas deram resultado. E aí então nós achamos que devíamos implantar o curso superior aqui, principalmente agronomia, porque essas terras tão ricas estavam sendo mal cultivadas, estavam sendo comidas pela erosão. E eu tinha certeza absoluta que os velhos não iam aprender nada, mas a juventude, sendo instruída, os seus filhos haviam de fazer essas terras ser aquela Canaã que todos nós sonhamos. Porque uma escola de agronomia ia ser aquele fermento que ia levedar toda essa imensa massa
transformando a cultura numa cultura racional, num aproveitamento racional da terra e corrigir a erosão e outros males que estavam nos destruindo. E assim foi que eu lutei. E assim que eu entrei na política. Me candidatei a deputado exclusivamente para conseguir isto. Me candidatei a vereador exclusivamente para despertar isso. E se hoje eu estou recebendo esta comenda, eu recebo por todos aqueles que estiveram junto conosco, lutando junto. Recebo de um modo especial pela minha querida professorinha Dona Tunica, esta velhinha querida que, estando para morrer, me chamou no hospital evangélico e disse: Celso, eu te chamei aqui para você exigir do doutor Fernando que me pague os aluguéis da casa que eu cedi para a Escola Urbano Oeste, porque eu preciso desse dinheiro para comprar cartilha e calçado para umas crianças pobres. Dali a 5 dias, ela partia para o céu. Bom, são fatos que marcam a vida da gente. Por Dona Tunica, eu recebo esta comenda. Recebo esta comenda por aqueles professores que talvez não estão aqui, longe daqui. Recebo essa comenda por aqueles alunos, tão companheiros e tão amigos, tão solidários. Recebo essa comenda pela minha família, pela minha senhora que sempre esteve ao meu lado, me encorajando, me incentivando. Recebo essa comenda, enfim, por esta gloriosa faculdade de agronomia, que eu tenho certeza absoluta que haverá de transformar a mentalidade desses homens que labutam na terra para transformar o nosso querido Dourados, o nosso município, num grande celeiro do Brasil. Receba essa comenda por vós, professores, professor Jair, senhores membros do Conselho, porque nesse momento nós nos sentimos iguaizinhos até aqueles professores lá da roça, daquelas choupanas humildes, porque debaixo dessa beca solene, guardais aquele coração bondoso do mestre, do professor, não daquele apenas que instrui, mas aquele que educa, aquele que mostra o caminho bom, que mostra o lado belo da vida, que mostra a grandeza da imaginação criadora para resolver os problemas, daquele, enfim, que mostra ao jovem que é muito melhor ser bom do que ser mal, e só o bem é que vence e é que constrói. Receba esta comenda, portanto, por todos vós. E do fundo do coração eu digo, se como professor eu não tenho uma galinha sequer, eu conquistei por outro lado, no plano espiritual, um tesouro que ninguém há de destruir. Muito obrigado, Deus vos pague. Convido a professora Maria Eugênia Carvalho Amaral, filha do homenageado, e o professor Antônio Dias Robaina, diretor desse centro universitário, para acompanharem o professor Celso Miller do Amaral para receber os cumprimentos dos presentes no saguão desse centro universitário.
Declaramos nesse instante encerrada essa sessão solene. Obrigado.